Ponto final, e o Flamengo respondeu à negociação, mantendo o primeiro plano de valorizar o jogador. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Thiago Almada. Isso porque as falas de José Botto apontam uma reviravolta na negociação envolvendo o camisa 10 e o River Plate. Por falar em River Plate, vou trazer uma novidade sobre Matias Vinha. Vou falar também do retorno do Flamengo para o Brasil e da programação de treinos visando o amistoso contra o Olímpia na sexta-feira em Brasília. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo. Vou começar o vídeo já falando sobre a mídia portuguesa que ficou transtornada com o Flamengo, engolindo, na verdade com a torcida do Flamengo, engolindo a torcida do Benfica no estádio no último sábado. Como assim, Flazoeiro? Engolindo a torcida do Benfica no estádio? Vou explicar para vocês. Teve o torneio do Algarve no último sábado, o jogo entre Flamengo e Benfica. E simplesmente a maioria, ou melhor, a grande maioria do estádio era de torcedor rubro-negro. Tipo assim, era 5, 6, 7 para 1. Assim, a diferença. A torcida do Flamengo foi muito maior do que a do Benfica, cantou muito mais que a do Benfica, empurrou muito mais que a do Benfica. É claro que isso fez toda a diferença. E a mídia portuguesa não gostou nada disso, do tamanho que o Flamengo tem em Portugal, e ficou muito claro isso também, que o Flamengo é gigante em qualquer lugar do mundo. Mudando de assunto, mas falando ainda sobre Portugal, o que acontece é o seguinte: o Porto havia feito uma proposta pelo Daniel Sales, lateral direito do Mengão. E a informação que saiu no jornal A Bola é que o Flamengo recusou essa proposta, que queria pagar, pelo lateral 5 milhões de euros. E eu preciso falar um pouco sobre isso. O Flamengo tem um plano de valorizar esses garotos da base. E a gente tem duas situações na lateral direita. A gente tem o Varela, que é o titular absoluto da posição, e a gente tem o Emerson Royal, que foi comprado por, sei lá, 80 milhões de reais, se a gente for colocar o valor, mais comissão, mais uma série de coisas, impostos e tal, deve ter batido ali na casa de 80 milhões de reais. O jogador que está evoluindo, o Emerson Royal, no Flamengo. E aí o que acontece? Você tem, paralelo a esse cenário, o Daniel Sales, que é um garoto que está saindo da categoria de base e já chegando na idade de assumir o profissional. O que o Flamengo espera? Que o Daniel Sales se valorize mais, que o garoto passe a valer mais, que ele fique mais caro. E para isso, ou o Flamengo quer que ele tenha mais oportunidades. Só que lateral, meu amigo, joga um. Ou o Varela, ou o Royal, ou se machucar um dos dois, aí pode entrar o Daniel Sales. Se eu fosse dirigente do Flamengo, o que eu pensaria em fazer? E eu acho que é isso que o Flamengo vai fazer. Emprestaria o Daniel Sales para um lugar onde ele vai jogar, onde ele vai ter oportunidade, onde ele vai se valorizar. E aí depois pegaria de volta ou para jogar no lugar de um dos dois, porque o contrato do Varela é só até o final do ano que vem, ou para ser vendido aí mais caro do que só 5 milhões de euros. A informação é que o Flamengo rejeitou a proposta do Porto, colocando assim um ponto final na negociação, mantendo o plano inicial de valorizar ainda mais o jogador, dele ser mais valorizado, dele ser mais dele sair até mais caro, Essa é a ideia do Flamengo. Vale lembrar que o Wesley, por exemplo, foi vendido aí por quase 150 milhões de reais, Então, assim, uma boa venda que o Flamengo conseguiu fazer com um jogador da mesma posição, que tinha praticamente a mesma situação. Jogava no sub-20, subiu profissional, aproveitou a oportunidade e se valorizou. Eu acredito que essa seja a ideia do Flamengo também com o Daniel Sales. Vamos mudar o assunto, saindo de Daniel Sales da lateral direita e indo para Matias Vinha na lateral esquerda. Isso porque o River Plate não quer pagar a multa de devolução do Matias Vinha ao Flamengo. Eles estavam tentando negociar com o Flamengo como eu posso dizer,
uma devolução gratuita, sem pagar essa multa, uma devolução isenta dessa multa de 6 milhões de reais. E a informação até que o Fabrício Lopes trouxe é que o Flamengo não aceitou. Agora o River Plate está buscando um novo clube para emprestar o Matias Vinha pelo menos até o final desse ano. Assim o River se livra de ter que pagar a multa e se livra de manter o salário do jogador, caso consiga emprestar o Matias Vinha. O fato é que o River Plate desistiu da permanência do Matias Vinha. Eu não sei o que aconteceu com o Matias Vinha, que depois da lesão ele teve um jogo muito bom, porque ele não jogou mais, assim, não conseguiu mais performar, infelizmente. É um jogador que eu gosto, é um jogador que eu tenho, assim, um carinho, um respeito, mas infelizmente ele não vem conseguindo performar, ele não vem conseguindo jogar, e é muito triste a gente ver um jogador nessa situação. O River agora quer emprestar ele para se livrar de pagar a multa para o Flamengo e principalmente para poder se livrar de ter que pagar o salário do jogador, pelo menos nesses meses que faltam para terminar o ano. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Falando de River Plate, vou falar logo sobre Thiago Almada. Isso porque, gente, as falas do José Botto, elas apontam uma reviravolta na negociação do Thiago Almada. O José Botto, ele deu uma declaração, ele deu uma entrevista para o pessoal do Coluna do Fla, e ele disse assim, ó: uma característica que eu vejo no Brasil é que qualquer pessoa faz uma live e diz que Almada vai para o River Plate. Depois, as pessoas acham que é verdade e ficam: burro, não comprou o Almada. 2 pontos aqui. Primeiro ponto, o Botto, ele tá não vou dizer insatisfeito, incomodado pela cobrança em cima dele, né? Tá se sentindo incomodado porque é cobrado. E aqui no Flamengo é assim. O Marcos Braz ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Brasileiros, ganhou Copa do Brasil, ganhou um monte de coisa e mesmo assim era cobrado. E na posição que o Botto ocupa, é natural que ele vai ser cobrado. E não é qualquer pessoa faz uma live. Essa informação saiu no principal jornal da Argentina e saiu no Globo Esporte aqui no Brasil. Então, assim, não foi qualquer pessoa. São os principais veículos de comunicação dando a notícia de que o River Plate está acertado com o Thiago Almada. Só que essa fala dele aqui, da maneira que ele falou, dá a entender que, assim, gente, o Thiago Almada não está fechado com o River Plate. E aí, depois disso, começou-se a falar de um acordo entre Flamengo e Atlético de Madrid pela contratação do Thiago Almada. Não é uma negociação fácil, eu volto a dizer isso aqui, é uma negociação complicada, é uma negociação difícil, não pelo Atlético de Madrid, mas pelo jogador, que iria ter que aceitar chegar aqui e ser reserva do Arrascaeta, dividir uma posição com o Arrascaeta. O jogador já está insatisfeito no Atlético de Madrid porque é reserva lá, porque não joga lá. Então ele teria que aceitar a vir para cá, para ser reserva aqui também. Mas tem uma outra questão também. O projeto. O Thiago Almada tem 25, 26 anos. É um jovem. E quando o Arrascaeta chegou no Flamengo, ele tinha também essa idade, 25, 26 anos. Olha o tanto de coisa que o Arrascaeta viveu no Flamengo, porque abraçou o projeto. Vamos ver como é que vai ficar essa situação específica e vamos ver, né, se o Botto realmente vai ter razão do Thiago Almada não estar fechado com o River Plate. Tomara que realmente não esteja fechado, tomara que realmente venha para o Flamengo, porque jogador bom, meu amigo, é sempre bem-vindo. E o Thiago Almada é um bom jogador e já provou muito isso aí para todo mundo. A qualidade, a maneira que joga, todo mundo já sabe que o Thiago Almada é um jogador que dispensa comentários. Bom, vamos trocar o assunto aqui, falar sobre Everton Cebolinha. Falar sobre Everton Cebolinha porque a fala do jogador não caiu bem e agora tem uma pressão da torcida pedindo para que o Everton Cebolinha seja vendido nessa janela de transferência. Muitos torcedores falando, já que ele disse que acabou o ciclo, se acabou, acabou, não tem por que continuar no Flamengo, e a torcida pedindo que o dirigente José Botto negocie o Everton Cebolinha e já aproveite a janela agora para mandar ele para outro time.
Vamos ver também se o Flamengo vai segurar o Cebolinha até o final do contrato ou se vai negociar o jogador aí já mandando ele para outro time a partir de agora, já que na convicção do jogador, a missão dele no Flamengo está cumprida. Pessoal, eu vou ficando por aqui.